Olá, sejam bem-vindos à nossa nona aula de leitura e comentário do texto A Caminho da Linguagem, de Martin Heidegger. Nós estamos lendo e comentando o primeiro desta coletânea de textos, que é intitulado simplesmente A Linguagem. A proposição principal desta fala a respeito da linguagem é justamente a proposição: a linguagem fala. A proposta é então que nós escutemos a fala da linguagem e, como exercício desta escuta, fomos convidados a escutar um poema. Assim, somos provocados a, no que vem à fala do poema, escutarmos a própria fala da linguagem. Então, Heidegger apresenta o poema Uma Tarde de Inverno, de Georg Trakl. Ele começa um exercício de interpretação deste poema segundo a poética, segundo uma perspectiva da estética e da filosofia da arte, tal como comumente nós as assumimos. Então, há uma exposição da forma e do conteúdo do poema e, em seguida, o poema é apresentado como o resultado de uma imaginação poética, o pronunciar-se de uma imaginação poética. Bem, todo o problema da interpretação do poema a partir da poética, a partir da estética, da filosofia da arte usual, é que a linguagem permanece sendo tomada ali como expressão. A linguagem aparece submetida ao fenômeno da expressão. A linguagem, enquanto fenômeno da expressão, ela é encarada como pertencente, concernente à fala do homem. Então, em vez de seguirmos a proposição a linguagem fala, seguimos a proposição o homem fala. E pensamos a linguagem desde o homem a partir do homem. Assim, permanecemos nos caminhos batidos, trilhados já da tradição ocidental. O homem pensado a partir da linguagem como vivente que tem linguagem, zoon logon echon, o que deu no animal racional da tradição, e a linguagem sendo entendida como um fenômeno submetido à expressão humana, e assim a linguagem como um fenômeno derivado, por assim dizer, encaixado na perspectiva da expressão. Bom, na aula de hoje vamos seguir lendo o texto a partir da página 15 da nossa tradução,
feita pela professora Márcia Cavalcante Schubach, nós iremos ver como Heidegger propõe nos conduzir a esta outra perspectiva, a saber, a linguagem fala. Então, na página 15, ele diz o seguinte: mesmo quando compreendemos o que se diz no poema a partir de uma poética, pesa sempre ainda o entendimento de que o dito é apenas o enunciado de uma enunciação. Linguagem é expressão. Por que não aceitar isso? Porque o que nessa representação de linguagem é correto e evidente, não basta para fundamentar e sustentar uma discussão sobre a essência da linguagem. Será possível medir essa insuficiência? Não será preciso uma outra medida para se encontrar essa medida? Sem dúvida, essa outra medida se anuncia na frase "a linguagem fala". Por enquanto, essa frase que vem norteando nossa reflexão deve tão somente contestar a teimosia de se submeter a fala ao fenômeno da expressão, ao invés de pensar a fala desde ela mesma. O poema que lemos acima foi escolhido porque, sem que se precise de maiores explicações, mostra-se apropriado para conceder sinais frutíferos na direção em que tentamos discutir a linguagem. Este parágrafo começa dizendo que, mesmo quando compreendemos o que veio à fala do poema, a partir do poetar, a partir do pôr em obra poético, mesmo quando nós compreendemos assim, aquilo que veio à fala nos aparece como o enunciado de um enunciar. Ou melhor, como um enunciar enunciado. Então, aqui em alemão temos a palavra das Gesprochene, que estamos entendendo aquilo que veio à fala. Na tradução da Márcia, o que se diz. Ele aparece als Ausgesprochenes aussprechen, como enunciar que se enuncia, como um enunciar que se pronuncia. E ele fala de uma pressão que se exerce sempre de novo no sentido de entender aquilo que veio à fala neste sentido do enunciar e do enunciado, daquilo que a expressão enunciar traduz aussprechen. Sprechen é falar. Aus significa para fora. Enunciar, né? Em latim. Também tem esse sentido de ex, né? E, nesse prefixo e, ex, para fora, nunciare, né? Isto é, dar notícia. Né? Então, o enunciado é um pronunciamento que dá notícia, que dá a conhecer alguma coisa, que traz uma mensagem. Bom, se nós entendemos aquilo que é falado no poema como enunciado e enunciar, então nós estamos
ainda entendendo a linguagem como Ausdruck, como expressão. Bem, Heidegger, então, põe uma objeção. Por que não aceitar simplesmente isso? Que linguagem é expressão? Veja bem, Heidegger não está dizendo, não está negando que esta compreensão da linguagem como fenômeno da expressão humana, na linha do enunciar e do enunciado, não está negando que isto seja correto. Esta representação, ela é correta. Se para nós o verdadeiro é o correto, então está tudo bem. Mas, e se o verdadeiro for mais do que o correto? E se o verdadeiro ou a verdade seja a revelação do ser, da essência de alguma coisa? Neste caso, o correto, ele nos veda, nos impede a possibilidade de acessar o verdadeiro, no sentido da revelação do ser, da revelação do essencial. Enquanto permanecermos entendendo a linguagem como expressão, nesta direção do enunciado e do enunciar, enquanto isto acontecer, nós barramos para nós mesmos a possibilidade de uma discussão da essência da linguagem. Discutir significa colocar o fenômeno no seu lugar próprio, no seu lugar apropriado. Aqui o fenômeno da linguagem está sendo colocado sob a proteção do fenômeno expressão humana. Com isso, a linguagem aparece deslocada do seu próprio. Quando falamos de essência da linguagem, não se trata aqui de nenhum essencialismo. A palavra essência aqui não quer dizer uma representação universal de alguma coisa. A palavra essência não significa nem mesmo, propriamente falando, cuididade, o que é a coisa. A palavra essência quer dizer o vigor de ser. No caso, ao falarmos de essência da linguagem, estamos pensando no viço, no vigor de ser da linguagem, ela no seu próprio, desde ela mesma. Então, Heidegger, apesar de não negar a correção dessa representação da linguagem como expressão, ele a considera insuficiente. Não é suficiente entender a linguagem como expressão. Mas como medir essa insuficiência? É preciso ter uma medida para poder dizer se algo não basta, se algo não é suficiente. Digamos, se alguém quer tomar 200 mililitros de um suco, então ele tem que ter esse parâmetro, essa medida. Se alguém põe para ele, serve para ele 100
mililitros está servindo a metade. Isso não é o bastante. Então, nós precisamos de uma medida. Então, a partir de que medida nós podemos medir a insuficiência dessa compreensão de que a linguagem é expressão? Ele diz, tem uma outra medida, sim. A outra medida, ela se anuncia na proposição a linguagem fala. Então, nessa proposição, a linguagem fala, anuncia-se a outra medida, diante da qual, em comparação com a qual, a expressão o homem fala e a fala é uma expressão do homem, isso permanece insuficiente. Ele diz, por enquanto, essa frase que vem norteando nossa reflexão deve tão somente contestar a teimosia de se submeter à fala, ao fenômeno da expressão, ao invés de pensar a fala desde ela mesma. Então, nós temos um hábito que foi se consolidando, um hábito que foi se endurecendo de encarar a linguagem como expressão. Como este hábito se consolidou, fica difícil nós evitarmos seguir por este caminho. É a força do hábito, das nossas opiniões. Mas pensar, filosofar, requer que nós sejamos capazes de abalar estas representações solidificadas pelo hábito. Que nós sejamos capazes de buscar o que está em questão na sua própria essência, no seu próprio vigor de ser. Aqui, a linguagem, ela aparece empurrada, por assim dizer, para o domínio da manifestação do expressar, do fenômeno da expressão, ou da aparição, da manifestação do expressar. Portanto, aqui tentaremos buscar outro caminho que nos possibilite alcançar, então, essa essência da linguagem. Ele diz, o poema que lemos acima foi escolhido porque, sem que se precise de maiores explicações, mostra-se apropriado para conceder sinais frutíferos na direção em que tentamos discutir a linguagem. Então, a escolha deste poema não foi arbitrária. A escolha deste poema é porque ele é apropriado para a nossa discussão a respeito da essência da linguagem. Ele nos concede, nos empresta acenos frutíferos. Em alemão, fruchtbare Winke. Então, o poema traz acenos, e acenos que são fecundos, que são frutíferos. Se nós formos capazes de seguir estes acenos do poema, nós vamos ser postos em face da linguagem ela mesma, desde ela mesma, no seu vigor de ser.
Vamos ler agora o outro parágrafo da página 15. Ele diz assim: a linguagem fala. Isso significa primeiro e antes de mais nada. A linguagem fala. A linguagem, não o homem. O que a frase nos acena agora não será ainda mais provocador? Queremos negar o homem enquanto ser dotado de fala? De modo algum. Não negamos isso, como também não negamos a possibilidade de subordinar os fenômenos da linguagem à rubrica expressão. Perguntamos então, em que medida fala o homem? Perguntamos, o que é falar? Então, nesse parágrafo, temos uma mesma proposição com duas ênfases diferentes. Primeiro, ele diz, a linguagem fala. Está grifada a palavra fala. Depois, ele repete, a linguagem fala. Está grifada a palavra linguagem. Ou seja, inicialmente, somos convidados a pensar que a linguagem não é um objeto mudo. A linguagem talvez não seja nenhum objeto. E, além de tudo, a linguagem, ela fala. A questão é como? Em que sentido a linguagem fala? Depois, a segunda ênfase é a linguagem fala. Aí, a ênfase está na linguagem e não na fala. Aqui um primeiro passo para entendermos a fala da linguagem é nos concentrarmos na linguagem que fala. Então Heidegger pergunta, a linguagem, não o homem? Esta proposição, ela exige de nós alguma coisa e essa exigência nos parece ainda mais provocadora. A linguagem fala. Então, alguém poderia entender esta proposição guia da nossa reflexão como uma negação de que o homem fala. Heidegger, então, responde, não está negando esta proposição com a qual o texto começou, de que o homem fala. Não está negando aquilo que toda a tradição ocidental afirmou desde os gregos, de que o homem é aquele ser cuja essência consiste em viver a sua vida no exercício da linguagem. Anthropos zoon logon echon. Não está negando, portanto, isto. Como não está negando a possibilidade de que a linguagem, de que as manifestações linguísticas sejam concebidas sob o título expressão, sejam subordinadas à expressão. Então, imagino que agora, para
você esteja bem claro que não se trata de negar estas teses, estes caminhos batidos da tradição ocidental. Se trata antes de perceber a insuficiência deles. Mas para percebermos a insuficiência deles, precisamos estar atentos a outra medida que é a linguagem fala, ou se quisermos, a linguagem fala. As duas ênfases da mesma proposição. Ele diz, no entanto, nós perguntamos, em que medida o homem fala? Tudo bem, vamos tomar em consideração isso, de que o homem fala. Em que medida o homem fala? E vem aí a pergunta, o que é falar? O que é falar? Não está claro, não está decidido, não está esclarecido o que é falar. Agora, a exposição de Heidegger se atém ao poema novamente. Vamos ler. Diz assim. Começa com a citação de 2 versos do poema, que são justamente o início do poema, o início da primeira estrofe do poema. Na janela, a neve cai. Prolongado soa o sino da tarde. Em alemão, wenn der Schnee ans Fenster fällt, lang die Abendglocke läutet. Quando a neve cai na janela, soa longamente o sino da tarde. Numa tradução menos poética, tentando, porém, captar o sentido mais literal aqui do poema. Então, quando a neve cai na janela, soa longamente o sino da tarde. Na tradução de Márcia, na janela a neve cai, prolongado soa o sino da tarde. Heidegger continua. Essa fala nomeia a neve, que à tarde, no final do dia, enquanto soa o sino vespertino, atinge silenciosa a janela. No cair dos flocos de neve, tudo que perdura, perdura de maneira prolongada. Por isso, soa prolongado o sino da tarde, o sino que diariamente bate o rigor do tempo limitado. Essa fala nomeia o tempo de uma tarde de inverno. O que é esse nomear? Será apenas atribuir palavras de uma língua aos objetos e processos conhecidos e representáveis, como neve, sino, janela, cair, tocar? Não. Nomear não é distribuir títulos, não é atribuir palavras. Nomear é evocar para a palavra. Nomear evoca. Nomear aproxima o que se evoca. Mas essa aproximação não cria o que se evoca no intuito de firmá-lo e submetê-lo ao âmbito imediato das coisas vigentes. A evocação convoca. Desse modo, traz para uma proximidade a vigência do que antes não havia sido convocado. Convocando, a evocação já provocou o que se evoca. Provocou em que sentido? No sentido da distância, onde o evocado se recolhe como ausência. Foi colocada então a pergunta: o que é falar? Este falar nomeia. A questão é o que é
nomear. Este falar do poema nomeia a neve, que à tarde, no dia que está desaparecendo, enquanto soa o sino da tarde, o sino vespertino, atinge silenciosa a janela. Nessa descrição inicial que Heidegger faz, nós temos um contraste. O sino vespertino, ele soa, ressoa. Temos aqui o verbo lauten. Laut é aquilo que soa de uma maneira pura, em alto e bom som. É o caso aqui do sino da tarde. E a neve cai, ela atinge a janela lautlos, isto é, sem fazer barulho, sem fazer rumor, sem soar e ressoar. Temos aqui este contraste da neve que cai na janela sem barulho, sem rumor, silenciosamente, e o sino que soa em alto e bom som, o sino da tarde. Em seguida ele diz, no cair dos flocos de neve, tudo que perdura, perdura de maneira prolongada. Em tal queda dos flocos de neve, tudo que perdura, perdura de uma maneira mais longa, de uma maneira prolongada. Vamos, primeiramente, entender, pensar um pouco essa questão do longo, né? Porque o verso diz, prolongado soa o sino da tarde. Lang. Em alemão temos a palavra langweilig, entedioso. Né? Langeweile se traduz por tédio. Em alemão, literalmente quer dizer uma longa duração. Uma longa duração. Heidegger, no seu curso intitulado Conceitos Fundamentais da Metafísica, Mundo, Finitude e Solidão, que temos traduzido para o português, ele se dedica a realizar uma análise fenomenológica dessa disposição chamada tédio, Langeweile, a longa duração. Ali Heidegger vai analisar 3 concreções diferentes desse fenômeno do tédio. 2 concreções são mais acessíveis para nós. É quando, por exemplo, a gente fica entediado por alguma coisa. Por exemplo, se você está na sala do dentista, na sala de espera do dentista, pode ser que fique entediado com o relógio e o seu tic-tac, ou com a música ambiente, com as revistas que ali estão presentes. E essa demora de ser atendido vai aumentando essa sua inquietação
com a monotonia daquela espera. Isso é uma experiência do tédio. Uma segunda forma de tédio é, porém, mais profunda. Ele chama de o entediar-se junto a algo, no sentido de que o tédio detém e retém aquele que se entedia e deixa no vazio aquele que entedia. Este deter, reter e deixar vazio, porém, acontece às vezes de uma maneira subliminar, latente. Não num explícito entediar-se por alguma coisa. Será um entediar-se junto a alguma coisa, mas não por alguma coisa. Ou seja, o entediante não é a coisa, não é, por exemplo, o relógio com seu tic-tac, ou o sino com a sua ressonância. Não seria este o caso. Mas o entediante, ele nasce e cresce a partir de nós mesmos. Nós nos entediamos conosco mesmos e não com um objeto que está fora de nós, com alguma coisa que está fora de nós. Isso pode acontecer, por exemplo, justamente quando nos divertimos, quando estamos, não sei, num passeio, quando estamos nos entretendo com os amigos. Então, é quando nós batemos, quando nós sacudimos as pernas sentados, ou quando nós batemos os dedos sobre a mesa, essa inquietação, ela emerge como este tédio latente, em que o entediante não é aquilo junto do que a gente está, não é a presença dos outros que nos entedia. O entediante somos nós mesmos para nós mesmos. Mas ainda não é desse tipo de tédio que está em causa quando queremos aprofundar o fenômeno aqui que estamos chamando a atenção, desse longo, prolongado soa o sino da tarde. O entediante, num terceiro momento, uma terceira forma, é o que Heidegger chama de tédio profundo. Né? É uma espécie de entedia-se. Né? Esse entedia-se quer dizer que o tédio não provém de nenhuma coisa, nem de alguma coisa fora de nós e nem de nós mesmos. O entedia-se provém da própria do próprio ser no mundo, do homem, em sua transcendência. O ser tomado pelo mundo e, ao mesmo tempo, perceber o vazio do ente nesse ser tomado, o banimento do ente, como que o ente está ali, mas deixa entrever, perceber algo como um vazio. O vazio que, no entanto, pode ser a plenitude da simplicidade do ser. E que o nosso tédio é, neste caso, um entediar-se com este vazio, que apenas é vazio na medida em que nós já sempre, de alguma maneira, fugimos do ser. E não percebemos a riqueza, a plenitude do ser. Bem, aqui na análise que Heidegger
na interpretação, melhor dizendo, que Heidegger faz deste poema, não aparece nenhuma menção do tédio. Mas há uma menção da conexão entre o prolongado do soar do sino com o tempo. Aqui está em questão ser e tempo. O ser se dando como o perdurar daquilo que perdura. Os gregos entendiam o ser, a ousia ou a parousia, neste sentido, como o perdurar daquilo que perdura. Essa compreensão do ser, ela traz consigo a compreensão também do tempo. O tempo como duração de uma vigência, de um perdurar, de uma presença constante, consistente. Né? Bem, existe um texto de Heidegger que fala do soar dos sinos, em que essa conexão de ser e tempo no soar dos sinos, ela se manifesta. Eu vou ler este texto que foi publicado em 1977 na revista Vozes, logo após a morte de Heidegger, a tradução do professor Emanuel Carneiro Leão. Este texto é de 1956 e se intitula Do Mistério da Torre dos Sinos. Diz assim: na manhã do dia de Natal, pelas 3h30 da madrugada, os sineiros chegavam à casa do sacristão. Para eles, a dona da casa havia posto a mesa com bolo e café com leite. A mesa ficava ao lado da árvore de Natal. Seu perfume de pinho e vela da noite santa ainda se entranhava na sala quente. Há semanas, senão durante o ano inteiro, os sineiros esperavam com alegria por esta hora na casa do sacristão. Aqui um parêntese, o pai de Heidegger, além de ser artesão, trabalhar com madeira, com tonéis, se não me engano, era também sacristão. Então aqui este texto tem algo de recordações da infância. Segue o texto. Onde poderia estar este encanto? De certo, não estava nos quitutes tão ao gosto dos garotos que tão cedo chegavam à sala numa noite de inverno. Muitos deles poderiam esperar coisa muito melhor em casa. Mas era o maravilhoso da casa, do instante raro, a expectativa de tocar os sinos e o próprio dia de festa. A excitação já começava na própria casa do sacristão, quando os garotos satisfeitos acendiam as lanternas no corredor. Eram acesas com tocos de vela do altar, que para estes fins o sacristão guardava numa gaveta da sacristia. Era lá que nós, filhos do sacristão, íamos buscar as velas para nosso altar, onde, numa brincadeira séria, celebrávamos a missa. Depois de aprontarem todas as lanternas, os garotos, com o sineiro-chefe à frente, marchavam pela neve e desapareciam na torre. Os sinos, sobretudo os grandes, eram tocados lá mesmo onde estavam. Nem se pode dizer como era excitante o oscilar inicial dos sinos maiores. O badalo ficava preso firmemente pela corda e só se soltava, para o que carecia
uma técnica especial quando os sinos tinham alcançado todo o embalo. E acontecia assim para que cada sino, um depois do outro, pudesse entrar com todo o seu repique. Por isso, somente um ouvido experimentado podia avaliar com justeza quando se tocava corretamente. É que também o final do repique se dava da mesma maneira, apenas em sentido inverso. Os badalos eram apanhados em pleno embalo dos grandes sinos, e ai do sineiro desastrado que deixasse o sino correr. Tão logo as pancadas das 4 horas tinham deixado de reboar pela manhã do Natal, começava o sino menor, o 3. Era com ele que se tinha de tocar todos os dias às 3 horas da tarde. Disso cuidavam os filhos do sacristão, e era para isso que sempre se interrompiam as tardes de folguedos e jogos no Jardim do Paço ou na ponte do mercado em frente à Câmara Municipal. Muitas vezes, porém, especialmente no verão, os garotos transferiam os brinquedos para o andar dos sinos ou para o sótão da torre junto aos mostradores do relógio da torre, onde as gralhas faziam os ninhos e os andoriões. Os 3 era também o sino da morte. Com ele se tocava o sinal. Era o sacristão em pessoa que se encarregava de tocar o sinal. Quando pelas 4 horas começava o toque de espanto, que espantava do sono quem dormia na cidadezinha, seguia-se ao 3 o som doce escuro do alve, depois o criança. Este toca para o ensino das crianças e do catecismo e para a devoção do rosário. A seguir, o 11, que se tocava também todos os dias, geralmente era o sacristão que o fazia, porque os garotos nesta hora estavam na escola. Em seguida, o 12, que dava todos os dias o toque das 12 horas. Depois, o das horas, no qual bate o martelo das horas, e por fim, o grande. Com seu som cheio, pesado, longínquo, terminava o repicar matinal dos grandes dias de festa. Logo mais começava o toque para a função do anjo. Este toque também ocorria sempre nas vésperas da vigília, e na maioria das vezes os filhos do sacristão também estavam presentes, enquanto nas outras ocasiões serviam de coroinhas e, naturalmente, na idade devida, de coroinhas maiores. Eles não faziam parte dos sineiros, embora talvez tenham tocado mais sino do que os sineiros, que formavam uma espécie particular de garotos. Além dos 7 sinos mencionados, havia ainda pendurado sobre a última escada para o altar dos sinos o sino de prata da missa. Uma corda fina descia através de toda a torre até a entrada da sacristia. Era com este pequeno sino que, durante a elevação, o sacristão dava aos sineiros lá na torre o sinal para o início e o fim do repique. Para matraquear, os filhos do sacristão nunca faltavam. Quando, da quinta-feira santa até o sábado de Aleluia, os sinos silenciavam, as matracas entravam em cena. Um conjunto de martelinhos de madeira, movidos por uma manivela torcida, repercutia uma tábua dura, produzindo um ruído condizente com os dias severos da Semana Santa. Matraqueava-se no gradeado da praça, de maneira que em todos os 4 cantos, a começar pelo canto oposto à Câmara Municipal, as matracas se movimentavam, isto é, se moviam alternadamente nas mãos dos garotos. Por este tempo, os pródromos da primavera já se agitavam na terra e esperanças estranhamente obscuras sonhavam com a distância da torre em direção ao verão. A fuga misteriosa em que se encaixavam umas nas outras as festas eclesiásticas e as vigílias, o andamento das estações do ano e as horas matinais, meridianas e vespertinas de todo o dia, fazia com que um toque perpassasse sempre novo os corações, os sonhos, as orações
e os folguedos. É esta fuga, sem dúvida, que ajuda a guardar um dos mistérios mais atraentes, mais sadios e mais duradouros da torre, a fim de nos presentear com ele, sempre renovado e nunca repetido, até ao último repicar na cordilheira protetora do ser. Este é o texto. Teria bastante coisa para comentarmos sobre esta conexão de ser e tempo, né, a partir do soar dos sinos, mas não temos justamente tempo para fazer este comentário. Mas aqui só para chamar a nossa atenção para essa conexão que o comentário de Heidegger está indo na direção de ser e tempo, né? Vamos ficar atentos na próxima aula, quando retomarmos esta interpretação para esta conexão de ser e tempo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima oportunidade.